Estamos vendo agora toda a luta que foi para tirar o povo da terra do Egito. Primeiro, está libertando ele da ação do mal. Depois, vai ter que libertar o Egito de dentro deles. Bom, isso é uma história para mais para frente. Hoje, Êxodo 8 e 9, nós vamos meditar e pedir a direção de Deus. Senhor, meu Deus e Pai, eu te agradeço porque nós temos acesso a esse tesouro. É a tua carta que fala conosco. Por isso, abre o nosso entendimento, ilumina para que possamos compreender a tua vontade. Que assim seja. Lá no versículo 1. Depois disse o Senhor a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor, deixai ir o meu povo para que me sirva. E se recusares deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os teus termos. Assim como o rio Nilo, ele era considerado um deus, né? Como nós tínhamos visto, o sapo, né? A rã também era um deus, era o Ek. Ele era o símbolo da fertilidade, uma vez que depois que o rio transbordava, então se via os sapos. Então ele também era considerado um símbolo de fertilidade. E agora Deus está dizendo que vai atacar o Egito com esse tipo de animal. Quer dizer, mostrando e provando para cada egípcio e para quem quer que seja, que aqueles não eram deuses verdadeiros e que ele era o Deus. Você está entendendo a dinâmica aqui de Deus para com o Egito, para com tudo que estava acontecendo? Então ele diz assim, ó: e o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos e às tuas amassadeiras. E as rãs subirão sobre ti e sobre o teu povo, e sobre todos os seus exércitos. Então, o que estava acontecendo ali na verdade? Uma vez que houvesse rã a mais, e elas invadiriam tudo ali, então eles perderiam o domínio sobre elas. Uma vez que eles faziam oferendas àquele Deus, então aquele Deus estaria descontrolado. Vamos ver o que aconteceu, né? Aí ele diz no 5, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua mão com tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com seus encantamentos e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou a Moisés e Arão e disse, rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifiquem ao Senhor. Então, nessa altura, Faraó ficou aflito. Apesar que os seus magos conseguiram fazer o mesmo, e eu pensando aqui, eu acho um pouco estranho, né? Já que surgia tantas rãs, né? Eles fizeram surgir rãs também? É provável que sim. Até porque o diabo, ele se manifesta como anjo de luz, né? Para enganar as pessoas. Então, aqui nessa altura ele fez exatamente o mesmo, para tentar enganar os outros. Mas aqui, Faraó já aparece angustiado, querendo se livrar daquelas coisas. Era um Deus, e agora se transformou num incômodo para ele. Mandou e pediu para que Deus tirasse, né? No 9, disse Moisés a Faraó, digna-te dizer-me quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e por teu povo, para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? E ele disse, amanhã. E Moisés disse, seja conforme a tua palavra, para que saibais que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas e dos teus servos e do teu povo, somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios e nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descaso, endureceu seu coração e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. E aí, mais uma vez, como Deus havia dito, predito, estava então acontecendo exatamente como ele já havia alertado que iria acontecer. Faraó iria endurecer o coração, eles iam ficar mais uma vez. Aí o comentário diz, na segunda praga as rãs subiram ao rio e invadiram todos os lugares.
Isso era uma afronta aos egípcios, que cultuavam uma deusa com corpo de mulher e cabeça de rã, a quem atribuiu o dom da vida. Os egípcios foram desafiados e puderam atestar a superioridade do Altíssimo sobre os deuses deles. Apesar de reproduzirem a praga, os magos não conseguiram combatê-la. Faraó pediu alívio do tormento a Moisés, que usou sua autoridade e acabou com as rãs. Há pessoas que, diante do perigo, agem como Faraó, fazem promessas de fidelidade a Deus quando os problemas surgem, mas quando eles passam, revelam o coração infiel que possuem. Tá vendo a necessidade de nós mantermos fiéis e para que a palavra de Deus possa se cumprir em nós? No 16, disse mais o Senhor a Moisés, dize a Arão, estende a tua vara e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. Mais uma vez, Deus está ferindo mais um Deus, mas não era o piolho, não. Os egípcios tinham horror aos piolhos, por isso que eles raspavam as cabeças, tanto as mulheres como os homens. Eles raspavam-se completamente. Aqui, o que nós estamos vendo, na verdade, é que o pó da terra era sagrado para eles. Então esse pó se transformou em piolhos, e o piolho era o terror da vida deles. Então imagine o tormento deles, né, agora. Aí diz assim, fizeram assim Arão, estendeu a sua mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o povo da terra se tornou em piolho, todo o pó da terra se tornou em piolho em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim com os seus encantamentos para produzir piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disseram os magos a Faraó, isso é dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouvia como o Senhor tinha dito. Então os próprios que auxiliavam a Faraó, né, que eram os magos da altura, eles entenderam o que estava acontecendo, que aquela guerra, ela havia muito além do campo físico, ela estava no campo espiritual. E era Deus mostrando o poder dele para os egípcios, que era ele que queria tirar o povo de lá. E aí o comentário diz, isto é o dedo de Deus. Foi com essa expressão que os magos admitiram a impotência deles diante da praga de piolho. A dureza do coração de Faraó impedia de confessar a soberania de Deus e libertar os hebreus. Assim, a vida dos egípcios se transformou em agonia. Da mesma forma, quando os recursos se esgotam e os projetos mais brilhantes fracassam, a pessoa perde o controle até mesmo das situações mais insignificantes da vida. Mas se ela se voltar para o Todo-Poderoso, suas aflições terão fim. Seguindo para o 20. E disse mais o Senhor a Moisés, levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. Eis que ele sairá às águas. E dize-lhes, assim diz o Senhor, deixai ir meu povo, para que me sirva. Porque se não deixares ir o meu povo, eis que enviarei enxames de mosca sobre ti, e sobre os teus servos, e sobre o teu povo, e sobre tuas casas, e as casas dos egípcios se encherão desses enxames e também a terra em que eles estiverem. Mais um Deus sendo atacado, e nesse caso, Deus Ebu. Quer dizer, eles pensavam, imaginavam que esse Deus espantava as moscas. Então, eles tinham essa confiança nesse Deus. Mas aqui agora vai haver um enxame de moscas, mostrando que aquele Deus não iria trazer proteção para eles. No 22, naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que o meu povo habita, que nela não haja enxames de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio dessa terra. E porei separação entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se fará esse sinal. Então quer dizer, Deus, ele fez questão de colocar uma divisão. A terra onde estava o povo de Deus não seria atacada pelas moscas. Aí diz assim, no 24, e o Senhor fez assim, e vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó, e as casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. A terra foi corrompida desses enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão, e disse, ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. Comentário. A praga das moscas. A altivez de Faraó o contaminava de tal maneira
que ele se julgava habilitado para negociar com Deus. A intenção do líder egípcio não era agradar ao Altíssimo ou libertar o povo eleito, mas solucionar o seu próprio problema com o encerramento das pragas. Da mesma forma, o diabo é cheio de orgulho, tem anseio por poder e deseja estar acima do soberano. Por isso, vigie, pois ele tenta contaminar as pessoas com o mesmo mal que o derrubou. Então, olha a sugestão do diabo, né? Não, vai aqui mesmo, já faz seu sacrifício, resolve seu problema e vamos tocar a vida. Né? O diabo queria continuar escravizando aquele povo, mas não era esse o objetivo de Deus. O 26. Moisés disse: não convém que façamos assim, porque sacrificaríamos ao Senhor nosso Deus e a abominação dos egípcios. Eis que se sacrificássemos a abominação dos egípcios perante os seus olhos, não nos apedrejariam eles? Deixa-nos ir caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto, somente que indo não vades longe, orai também por mim. que ousadia, né? Deus, ele falou o que ele queria, então o Faraó só tinha que aceitar. Agora no 29, Moisés disse: eis que saio de ti, e orarei ao Senhor que esses enxames de moscas se retirem amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir a este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés da presença de Faraó e orou ao Senhor. E fez o Senhor conforme a palavra de Moisés. E os enxames de moscas se retiraram de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Não ficou uma só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração e não deixou ir o povo. Mais uma vez, o coração de Faraó ficou duro. Eu fiquei aqui pensando agora, né? Pensando com meus botões. Você vê exatamente isso acontecendo. Às vezes a pessoa ela chega de rastros na igreja. E aí ela luta fazendo uma corrente para buscar a solução daquilo. Quando ela se vê no melhor estado, né? Quando ela se vê aliviada daquela situação, ela se afasta de novo. E depois ela volta de novo para a igreja. Em que condições? De rastro de novo, com vários outros problemas e às vezes até em pior condição. E ela sempre está assim. Ela vai, ela vem, ela vai, ela vem. Quer dizer, ela tem o coração dela endurecido. Porque enquanto ela se mantém assim, Deus tem usado os problemas para tentar falar com ela e converter. Quer dizer, são chances que as pessoas estão recebendo de conhecer o Senhor Jesus. Não apenas receber um milagre, porque isso é tão pouco diante daquilo que o Senhor Jesus, o Espírito Santo, quer dar para você. Então vamos começar agora Êxodo 9. Depois o Senhor disse a Moisés: vai a Faraó e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus dos Hebreus, deixai ir o meu povo para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, ainda que por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre teu gado, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre os bois e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. Esse é mais um Deus que estava sendo atacado agora pelo Deus de Israel, o Deus Amon. Ele era adorado em todo o Egito e ele tinha a forma de um carneiro. No Baixo Egito, Amon era adorado em forma de um touro, ou bode, Deus protetor dos rebanhos do Egito. Como se pode notar, tal divindade foi incapaz de proteger o rebanho dos egípcios. Então, mais uma vez, você vê a diferença e Deus atacando mais um Deus deles. Porque quando a pessoa tem deuses, então ela confia nesse Deus. Se ela tiver amuletos, ela confia nesse amuleto. Se ela tiver uma imagem, ela confia nessa imagem. Quer dizer, ela está depositando a sua fé nela. Por isso que, por vezes, você vê que a pessoa, a fé dela não funciona, porque a fé dela está fragmentada em vários deuses, né? Mas ele diz assim, ó, no 5, e o Senhor assinalou certo tempo, dizendo, amanhã fará o Senhor essas coisas na terra. E o Senhor fez isso no dia seguinte, e todo o gado dos egípcios morreu. Porém, do gado dos filhos de Israel não morreu nenhum. E o comentário diz, a quinta praga foi um ataque à economia e à religiosidade do Egito, pois além de os egípcios considerarem Amon o Deus protetor dos rebanhos, julgavam certos animais como sagrados, e assim proibiam o abate.
A peste arrasou as criações deles, mas nenhum animal mas nenhum pertencente aos israelitas foi morto. Deus diferencia aqueles que o servem daqueles que não o servem. Como está prometido lá em Malaquias 3,18, se eu não estou em erro. 17, no 7. E Faraó enviou a ver, e eis que do gado de Israel não morreram nenhum, porém o coração de Faraó se agravou e não deixou ir o povo. Então disse o Senhor a Moisés e Arão: tomai vossas mãos cheias de cinza de forno, e Moisés a espalhe para o céu diante dos olhos de Faraó. Tornar-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. O comentário diz assim: as úlceras dessa praga foram provocadas pelo pó de cinzas que Moisés lançou ao ar. As terríveis feridas atingiram todos os egípcios e até mesmo seus animais. Os magos foram envergonhados, pois não conseguiram nem sequer proteger a si mesmos. Já Faraó, que se autodenominava Deus, não tinha poder algum sobre si. Pelo contrário, estava sujeito à vontade do Onipotente. As perdas materiais causadas pelas pragas anteriores não o quebrantaram. Por isso, todos sentiram na carne a consequência da sua obstinação. Isso nos ensina que a rebeldia a Deus acarreta males que poderiam ser evitados se tão somente houvesse submissão a Ele. Então, quer dizer, mais um Deus está sendo atacado. Esse Deus que está sendo atacado agora é o Deus Tifon, que na crença deles protegeria os egípcios de qualquer ferida que fosse causada por qualquer coisa. Então, nem o próprio Faraó foi poupado dessas feridas. Então, mais uma prova, mais uma evidência de que aqueles deuses que eles tinham não valia nada, né? E aqui, mais uma vez, prova que nem o próprio Faraó era um Deus sagrado como eles pensavam, né? E aí, seguindo aqui, e eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó, e Moisés a espalhou para o céu, e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado, de maneira que os magos não podiam parar diante de Moisés por causa da sarna, porque havia sarna nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó e não os quis, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: levanta-te pela manhã cedo e põe-te diante de Faraó. E diz-lhe: assim diz o Senhor, Deus dos Hebreus: deixa ir o meu povo para que me sirva, porque esta vez enviarei todas as minhas pragas sobre o teu coração, e sobre os teus servos e sobre o teu povo, para que saibais que não há outro como eu em toda a terra. Aí, eu estou aqui lembrando, né? Nada disso que está sendo atacado tinha o coração de Faraó. Mas à frente, a gente vai ver o último ataque, né? E ali vai ser justamente onde estava o coração de Faraó. No 15, porque agora tenho estendido a minha mão para te ferir a ti e ao teu povo com pestilência e para que sejas destruído da terra. Mas deveras, para isto te mantive, para mostrar meu poder em ti e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Então, todas as pragas estavam somente elevando o poder de Deus e mostrando que havia um Deus todo-poderoso, era o Deus de Israel. Aí seguindo para o 17, tu ainda te exaltas contra o meu povo para não deixar ir. Eis que amanhã, por esse tempo, farei chover saraiva muito grave, qual nunca houve no Egito, desde o dia em que foi fundado até agora. O comentário diz: a sétima praga foi uma tempestade furiosíssima, jamais vista no Egito. Os efeitos dela foram tão fortes que todos reconheceram que só poderia ter vindo de Deus. Aquela chuva de pedras e de fogo por toda a terra não apenas destruiu as plantações, mas também feriu e levou à morte inúmeras pessoas e animais. Isso foi um duro golpe à fé nos falsos deuses. Serafins, protetora da lavoura, Ísis, deusa da água, a Osíris, deusa do fogo. Porém, mais uma vez, o Senhor protegeu o seu povo e mostrou o seu grandioso poder. A distinção entre os que praticam a palavra de Deus e os que rejeitam continua sendo feita até hoje. Então, mais uma
praga que vem desafiar os deuses egípcios. E eles não puderam defender o povo de Deus. Eu lembro de mim também, né? Eu era devoto de uma santa, mas quando eu mais precisei dela, não tive resposta dela, mas tive resposta de Jesus. Então, eu me converti, me entreguei para ele por completo. Né? A fé que eu tinha fragmentada, em todos os lugares, eu tinha um pouquinho de fé na minha mãe, eu tinha um pouquinho de fé nos bruxos, nas coisas a quais eu tinha, né, dentro de mim, na religião que eu praticava, quer dizer, eu tinha minha fé toda dividida. Quando eu peguei essa fé e eu canalizei ela toda em Jesus, então eu comecei a ver a resposta de Deus. Aí ele diz assim, agora, pois, envia, recolhe o teu gado e tudo o que tens no campo, todo homem e animal que for achado no campo e não for recolhido a casa, a saraiva cairá sobre eles e morrerão. Quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Então, quer dizer, haviam pessoas que elas já estavam crendo até no Deus de Israel. Crendo talvez não na forma de se entregar para ele, mas quando se era dito, anunciado alguma coisa, eles já corriam para se proteger. No 21, mas aquele que não tinha considerado a palavra do Senhor deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então, quer dizer, houve uma diferença. Até entre os próprios egípcios. O egípcio que ele ouviu aquela palavra e ele obedeceu, ficou salvo. E aquele que não quis dar ouvidos, infelizmente perdeu os seus animais. Então disse o Senhor a Moisés, no 22, estende a tua mão para o céu e haverá saraiva em toda a terra do Egito, sobre os homens, sobre o gado, sobre toda a erva do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraiva, e fogo corria pela terra. E o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. E havia saraiva e fogo misturado entre a saraiva, tão grave, qual nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. E a saraiva feriu em toda a terra do Egito tudo quanto havia no campo, desde os homens até os animais. Também a saraiva feriu toda a erva do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não havia saraiva. Então Faraó mandou chamar a Moisés e Arão e disse-lhes, esta vez pequei, o Senhor é justo, mas eu e o meu povo ímpio. Aí o comentário diz, ao confessar seu pecado, Faraó não se arrependeu com sinceridade. A real intenção dele era alcançar objetivos pessoais. Isso ficou evidenciado quando repetidas vezes voltou atrás com a sua palavra. Muitas pessoas hoje têm agido como Faraó. Aparentam se arrepender, prometem mudar, mas dentro de si carregam o desejo de obter apenas as bênçãos. E quando as alcançam, voltam a praticar os mesmos erros do passado. Então, por isso que nós temos que considerar, acima de tudo, a palavra de Deus e ser obediente a ela. Porque se você ler lá em Deuteronômio 28, nós vamos chegar nessa meditação até lá, você vai ver que há as bênçãos que vêm através da obediência à palavra de Deus e as maldições por eu desobedecê-la. Lê lá, Deuteronômio 28. No 28 agora, né? Orai ao Senhor, pois que basta, para que não haja mais trovões de Deus nem saraiva, e eu vos deixarei ir e não ficareis mais aqui. Então lhe disse Moisés, em saindo da cidade estenderei minha mão ao Senhor, os trovões cessarão e não haverá mais saraiva, para que saibais que a terra é do Senhor. Todavia, quanto a ti e aos teus servos, eu sei que ainda não temereis diante do Senhor Deus. E o linho e a cevada foram feridos, porque a cevada já estava na espiga e o linho na haste. Mas o trigo e o centeio não foram feridos, porque estavam cobertos. Saiu, pois, Moisés da presença de Faraó da cidade e estendeu a sua mão ao Senhor, e cessaram os trovões e a saraiva, e a chuva não caiu mais sobre a terra. Vendo Faraó que cessou a chuva e a saraiva e os trovões, pecou ainda mais, e endureceu seu coração, ele e os seus servos. Assim o coração de Faraó se endureceu e não deixou ir aos filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. A teimosia dele provocou
prejuízos enormes ao Egito e a ele próprio logo mais à frente. Bom, você está vendo então todos os deuses do Egito sendo atacados. Por isso, você deve buscar em Deus, né? Essa força, essa direção, para você se manter firme, tá bem? Só lembrando que nós meditamos durante esses 6 dias, segunda a sábado, e o domingo eu deixo sempre livre para que você possa recuperar ou meditar em algum que você perdeu, ou querer ouvir de novo, enfim. Mas eu espero que o Espírito Santo esteja falando consigo. Faz seu comentário, não esquece não, dá o seu gosto, manda esse vídeo para alguém. Fique bem.